Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro, que quer ser para você esse momento em que o Espírito Santo vem falar ao seu coração. Hoje, sexta-feira, nós dedicamos na igreja uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Então, já quero te convidar a rezar comigo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que está em São João capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar o pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, um irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, esse trecho do Evangelho hoje nos inspira muitas coisas que são necessárias para o nosso dia a dia. Primeiramente, ir ao encontro de Jesus. As pessoas viam que Jesus tinha um poder especial de curar, de libertar, de pregar, de anunciar uma palavra que era algo que eles estavam necessitados de ouvir. Ele ensinava de um jeito novo, de um jeito especial. E as pessoas queriam. As pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam ser curadas por ele. Por isso que vinha gente de todo lugar. E Jesus se interessava por essas pessoas. Jesus tinha misericórdia, compaixão dessas pessoas. Ele sofria, ele dizia: são como ovelhas que não têm pastor, estão perecendo. Precisa de alguém que se interesse por elas. E aí, quando Jesus viu a multidão vindo
perguntou a um dos seus discípulos: como é que a gente vai fazer para essas pessoas comerem? Mas diz o texto que Jesus fez essa pergunta porque queria colocar aquele discípulo à prova. Aqui a gente já poderia fazer uma reflexão muito interessante. Jesus aproveita a sua ação pastoral para também educar os discípulos, para saber se os discípulos iriam agir com fé ou eles iriam agir de acordo com a sua lógica, com seus entendimentos, com as suas capacidades. Veja que esse discípulo colocou aqui uma quantidade. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. São os nossos cálculos. A gente ficar colocando condição para Deus. É a nossa lógica. Isso só vai acontecer se tiver isso aqui. Gente, Jesus, Ele pode tudo. Ele não precisa das nossas estatísticas. Sabe, esses dias conversando com alguns padres, estive em missão em Portugal, e eles me falavam da secularização, da falta de jovens na vida da igreja, de muitas pessoas que já não consideram muito o que a igreja diz, o que o evangelho diz, e falam isso com uma dor, com uma tristeza. E o interessante é que, ao invés de no meu coração nascer um desânimo, eu partilhava com eles que o Espírito, ele é dinâmico. O Espírito sopra onde quer, do jeito que quer. E o Espírito Santo, a partir do momento que ele quiser, ele pode trazer uma nova primavera para a igreja. Sair desse tempo frio, de inverno frio, para uma nova primavera. E os momentos de crise são exatamente oportunos para isso. Foi exatamente nos momentos de maior crise na história da igreja que nasceu, por exemplo, um São Francisco, uma Santa Clara, um São João da Cruz, uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Teresinha, uma Madre Teresa de Calcutá, um São João Maria Vianney. Aquela cidade ali, corrompida pelo pecado, que ninguém queria saber de igreja, de Deus, de ninguém, de nada. Aquele homem simples, com a sua vida santa, fez o mundo conhecer aquele lugarejo chamado Ares, o cura de Ares. Então, quando a gente presencia, quando a gente escuta falar de tanta guerra, de tanta revolta, de tanta barbaridade, de tanta violência, meu povo, a gente não pode ser contaminado pelo desânimo, porque o justo vive pela fé. Deve existir no nosso coração a virtude da esperança. E a gente já vê sinais disso. A gente vê sinais disso. Eu estive em Portugal e o padre Manuel, que eu estive na paróquia dele, me falava da presença de umas irmãs que eu tive a graça de conhecer, umas irmãs da Fraternidade do Caminho, que moram aqui em Coimbra e vivem uma vida de adoração ao Santíssimo, de austeridade, de simplicidade. Pelo que eu sei, todas brasileiras que vieram para cá ser essa presença do amor de Deus nessa comunidade, nessa diocese, nessa realidade de igreja, onde tantos jovens não estão nem aí. Essas jovens freiras estão aqui, adorando Jesus e anunciando com as suas vidas a presença do ressuscitado, do amor de Deus. E aí a gente vai ver tantas outras comunidades, tantos outros grupos, tantos outros movimentos
Eu vejo, por exemplo, na Igreja do Brasil, né, agora já há um tempo, mas agora de forma mais evidente, tantas pessoas que se acordam de madrugada para rezar o rosário, para adorar Jesus na Eucaristia, mesmo que seja virtualmente. Isso é uma graça de Deus. Isso é uma graça de Deus. Então não vamos desanimar. Vamos ter fé, vamos ter esperança. Vamos ter esperança. Jesus, ele pode pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar e saciar toda uma multidão, como ele fez muito bem. Isso ele pode fazer também hoje na nossa vida. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem.